Brasileira de Trigo se reuniu com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para falar da implementação da Política Nacional do Trigo e também, do potencial de crescimento aqui dessa produção. A intenção é que o país seja autossuficiente quando se refere à produção desse cereal. Vamos saber então mais detalhes com Rubens Barbosa, presidente da AbriTrigo. Seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação, presidente. Boa noite. Obrigado aí pelo interesse de vocês. Bom, vamos lá. O que motivou essa reunião? Que potencial vocês enxergam, Rubens? Olha, nós fizemos essa reunião porque foi o primeiro contato com o novo ministro, não é? O trigo é o único produto, o único grão, não é, que o Brasil importa e tem um tratamento diferenciado, não é, dentro do Ministério da Agricultura, que está voltado mais para exportação, não para importação. Então, nós temos muito contato com eles, né? E eu fui me apresentar lá ao ministro, informá-lo das tendências do mercado e falei com ele sobre o programa da Embrapa, lá no norte do Cerrado, dos resultados do ano passado, das perspectivas para esse ano, segundo a Conab, né, de produção, e do interesse da indústria, né, que trabalha em harmonia com o setor produtivo para acompanhar o desenvolvimento dessas políticas que estão levando ao aumento da produção aqui no Brasil. A autossuficiência vai levar alguns anos ainda, porque uma parte desse aumento da produção aqui no Brasil hoje, por causa das condições do mercado internacional, estão sendo exportados. O Brasil passou a ser um exportador de trigo também, embora tenha que importar trigo para completar a produção nacional para atender a demanda interna. E aí, como equacionar essa venda externa com a nossa produção interna? Quais foram os caminhos aí apontados, tanto pela associação quanto pelo Ministério? Olha, a produção do trigo aqui no Brasil é insuficiente porque nós temos que importar 60% do nosso consumo, né? Há um consumo de 12 milhões de toneladas de farinha, o Brasil importa entre 5,5 e 6,5 milhões de toneladas. A produção cresceu muito, né? De 2019, 2020 até hoje, ela pulou de 5, 6 para 9 milhões. Este ano a projeção é quase 10 milhões pela Conab, podendo ser até mais, segundo algumas fontes do mercado. Então, nós estamos com uma perspectiva tranquila, né, de abastecimento do mercado interno, com preços mais elevados por causa da guerra da Ucrânia e com uma perspectiva esse ano de baixo fornecimento da Argentina, porque quebrou a safra na Argentina, e nós vamos ter que importar de outras fontes. Isso também eu discuti com o ministro da Agricultura. Certo, é sempre bom a gente lembrar que a AbriTrigo representa a indústria do trigo, não, de modo geral, os produtores rurais que estão ali inseridos nessa atividade, né? Muito bem. E a indústria? Então, a gente pode contar com esse abastecimento para 2023, não é, Rubens? E esse produto é utilizado para principalmente o que dentro da indústria? Olha, eu acho que a gente tem o abastecimento, né, tranquilo aqui, apesar dessa quebra da safra na Argentina. O consumo, como eu falei, é de 12 milhões de toneladas e essa farinha ela é utilizada para produtos que estão na mesa de todos os brasileiros, né? Nós temos massas, pães, biscoitos que são consumidos, né, por grande parte da população. Então, é um problema de segurança alimentar, por isso que essa questão de importando trigo, porque depende de variedades de trigo, certas produções, né, certos subprodutos, né, da matéria-prima, mas eu acho que não há nenhum problema, apesar da guerra na Ucrânia, a diminuição da oferta do produto no mercado internacional por causa da queda da Argentina.
Aqui nós estamos informados que nesse começo de ano já houve uma boa compra por parte dos moinhos e nós não vemos nenhum problema interno aqui no Brasil. E essa importação é principalmente de quais países fornecedores, Rubens? Olha, o ano passado, 80% da importação veio da Argentina e depois alguma coisa dos Estados Unidos, segundo o mercado, e de Canadá, do Uruguai e do Paraguai. Este ano, como eu disse, por causa da quebra da produção argentina, certamente nós vamos ter um aumento da participação do trigo americano, também do trigo russo, que está vindo por causa do preço muito bom. Então, nós vamos ter uma mudança este ano dessa proporção. Vai cair bastante a proporção do trigo argentino, não por causa da queda da demanda aqui no Brasil, mas por causa da falta de produto na Argentina. Certo, e aí o trigo aumentando, sobe consequentemente seus produtos ali, como pães, enfim, produtos de panificação, né, como você citou. O preço do trigo, depois da guerra da Ucrânia, não vai voltar mais aos patamares anteriores. Então, o preço do trigo se mantém em nível elevado. Essa semana, enfim, essas últimas semanas tem havido uma oscilação no preço por causa de declarações lá da Rússia que ia suspender os embarques da Ucrânia. E se isso acontecer, vai haver um novo aumento no preço do trigo. Mas a formação do preço depende do mercado internacional e o Brasil não tem controle sobre isso. Então, os importadores vão ter que conseguir o trigo segundo os preços das cotações internacionais. Tá certo, Rubens, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Seguimos acompanhando aí as próximas reuniões também que a associação for ter com o Ministério. Muito obrigada. Tá, muito obrigado pelo interesse de vocês.